Fala galera, aqui é o João. Muito bem, nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre a estratégia de estudo nessa semana que antecede o primeiro dia de prova, né? Que é uma semana que eu acho que é muito... Ela é ansiosa por si só, assim, só pelo fato dela existir já dá uma ansiedade, né? Porque a prova está chegando, foram muitos meses de preparação e tudo mais. E, assim, como é que a gente pode estar estudando da melhor forma nesse período? Eu vou falar aqui um pouco sobre como eu estudei, e eu acho que isso vai ajudar algumas pessoas. E eu separei aqui para falar três coisas relacionadas a essa semana, né? Mas, assim, depende muito de como é a sua vida, depende muito de como você funciona. E no final eu vou falar uma coisa que, na verdade, eu acho que é a mais importante dessas três, né? Além dessas três que eu vou dizer. Mas enfim, sem mais delongas, espero que vocês curtam esse vídeo, né? Não esqueça de comentar aqui ao longo do vídeo o que você está achando, quais são as suas ideias, o que você vai fazer, se você quer alguma ajuda em alguma ideia específica, qualquer coisa. Vocês podem estar comentando aqui que eu leio todos os comentários, eu respondo todos. E não esquece de compartilhar também esse vídeo e esse canal com aquelas pessoas que você acha que esse conteúdo vai fazer sentido e se for um conteúdo que te agrada também. Vamos lá. Então, como estudar na semana do Enem, né? Como eu fazia? Como eu falei nos meus vídeos aí anteriores, eu gostava de fazer aqueles desafios. Então, por exemplo, eu separava 45 questões de humanas e 45 questões de linguagens e pegava ali para fazer em menos de uma hora ou menos de uma hora e meia cada uma dessas provas. Porque eu pensava assim, se no dia da prova, que vai ser um dia que eu vou estar ansioso, que eu vou estar nervoso, que vai ter muita gente na minha sala, que vai estar calor, que eu vou estar com uma roupa ali que eu treinei, né, usar ela, mas mesmo assim não é uma roupa que eu ficaria em casa, por exemplo. É, eu pensava assim, se eu vou ter mais de 2 horas, ou vou ter 2 horas em ponto para fazer essa prova, em condições desfavoráveis, em condições desconfortáveis, e se eu fizer essa prova, na verdade, em um tempo muito menor? Então, se eu tinha 45 questões de humanas para fazer, e se eu fizer essa prova em menos de uma hora, como é que eu me saio? Como é que eu me sinto? Como é que vai ser meu foco? Então, eu me treinava a fazer desse jeito. Então, por exemplo, eu pegava ali 45 questões de humanas e tentava fazer a prova toda em menos de uma hora e meia. E isso foi tão interessante porque ao longo do tempo que eu fui treinando, acabou que eu começava a ler a prova com tanto foco assim, que isso, mesmo em um tempo muito reduzido, eu conseguia me sair muito bem, como se eu tivesse demorado até mais um pouco na prova, sabe? E isso se refletiu no dia da prova, porque eu treinei tanto esses desafios, que chegou lá no dia da prova eu consegui reescrever minha redação várias vezes, consegui ler e reler algumas questões, consegui fazer a prova toda, sabe? Coisa que numa prova do Enem, que ela é muito extensa, isso costuma não acontecer, na verdade costuma faltar tempo para alguns candidatos. Mas no meu caso eu estava tão treinado, porque eu estudei dessa forma, que eu cheguei lá e deu super certo para mim, sabe? Lógico que eu usei todo o meu tempo que eu tinha para a prova, mas não foi aquele tempo, caramba, o tempo tá acabando, eu tô marcando aqui no gabarito. Não, não foi isso, foi algo mais leve, né? Então, eu continuava a fazer esses desafios e daí eu tava pensando assim, tá, talvez para algumas pessoas não deva fazer as 45 questões, mas dá para fazer 30, dá para fazer 15, por exemplo. E se você pegar 15 questões de humanas e fizer elas em menos de 20 minutos, como é que você se sai? Sabe, você consegue ler, você entende o que você está lendo, ou está rápido demais? Eu fazia esses desafios e sempre colocava eles no melhor tempo possível, e isso me ajudou muito, sabe? Então eu acho que é uma dica de ouro, assim, porque mudou muito a forma como eu chegava à prova, a forma como eu lia as coisas, a forma como eu tentava raciocinar ali frente às alternativas que eu achava que era a correta, enfim, então isso foi muito bom pra mim. E durante a semana eu seguia essas ideias dos desafios, eu acho que vale a pena ainda seguir os desafios, só que eu considerava um pouco nessa semana o estudo da teoria. Então eu estudava muito bem a teoria, coisa que algumas pessoas falam o contrário, né? Fala que tipo, não dá mais para ver teoria, já acabou o ano, agora foca só em fazer questões, estratégia de prova. Na verdade eu acho que é o contrário. Na verdade eu acho que a prática de prova, a prática de questões e tudo mais, ela foi trabalhada ao longo do ano e agora você tem que dar aquele toque final na teoria. Lógico que você pode até aprender alguma coisa do zero, mas não é esse o foco. O foco é você realmente estudar bem a teoria, focando ali. Eu assistia aulas de revisão, então eu pegava todas as aulas de revisão ali do Ferreto, que era meu cursinho. Eu assistia todas, então por exemplo, de filosofia medieval, filosofia contemporânea, eu assistia todas as aulas de revisão e isso era tão bom pra mim, porque é como se eu tivesse... se você estava na escola, né, se você ainda está na escola, você vai me
entender, que é tipo aquela prova que você estuda um dia antes para fazer, sabe? Eu pegava todo aquele conteúdo e focava em entender ali os principais conceitos, o que poderia ser cobrado na prova. Lógico que isso eu espero, né, que vocês já tenham estudado isso antes e tá só revisando agora. Mas tinha coisas que, por exemplo, alguns filósofos eu não lembrava mesmo de como eu tinha visto, de como eram as questões relacionadas a ele. E nessa semana eu focava ali em aprender a teoria, mesmo que fosse o básico dele, né? Então eu focava nessas aulas de revisão, eu via todos os resumos, assim, até das matérias mais difíceis, né? Os resumos escritos que eu tinha feito ou que estava disponível para mim na plataforma, eu pegava todos eles ali e eu ia lendo, ia pontuando, ia me fazendo entender sobre. E eu fazia muitos flashcards, então flashcards era uma coisa que, principalmente nessa semana que antecede a prova, eu fazia muito flashcard, eu deixava para fechar todos os meus flashcards, assim, de história, de geografia, de sociologia, eu fazia todos mesmo. Tanto que chegou no dia da prova, eu tava até revisando flashcards, assim, porque eu tinha tantos flashcards que não deu pra fazer tudo, mas o meu foco era fazer todos, né? Então, pra essa primeira semana, deu super. Eu acho que pra primeira semana, pro primeiro dia, eu até consegui. Só que pro segundo dia, eu tinha tantos outros flashcards que eu não consegui fazer tudo, né? Mas mesmo assim, eu fiz muito flashcard nessa semana e eu acho que essa parte da teoria é muito importante justamente por conta disso. Pelo fato de você, tipo, relembrar, tirar aquela teia de aranha do conhecimento que você acumulou ao longo do ano, mas que agora ele precisa estar realmente ali disponível para você utilizar na hora da prova, sabe? Então eu estudava muito bem a teoria ainda assim, nessa semana. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar é que eu fixava muito bem o meu projeto de texto da redação. Eu, nos últimos 2 dias aí desse final de semana, né, sábado e domingo, eu postei o meu vídeo analisando a minha redação do Enem de 2023, né, aquela que eu fiz 980 pontos. E eu acho que são vídeos bem longos, mas são vídeos muito legais, assim, para vocês verem como eu escrevi. Vocês verem que não tem nada de demais, assim, é só o básico que foi muito bem feito, muito bem apresentado ali, muito bem organizado, que acabou que facilitou a vida do corretor a ponto dele conseguir me dar uma nota muito boa, né? Apesar de alguns erros que eu encontrei ao ler a minha redação ali e analisar a minha redação com vocês. Se vocês quiserem conferir, vai estar aí nos cards, tá bom? E vocês vão ver lá os possíveis erros que acho que comprometeram minha nota, mas mesmo assim eu fui muito bem. Não é à toa que eu consegui passar, né, graças a Deus, e quase consegui 1000 pontos, né, que eu fiz 980. Então eu fixava muito bem meu projeto de texto, tá, como é que eu vou começar minha introdução, tá, minha introdução vai começar com tal repertório, eu tenho esses 3 repertórios aqui para começar minha introdução, então eu vou começar com o meu repertório, depois eu vou apresentar o tema relacionando com o meu repertório, e depois eu vou falar a minha argumentação relacionada ao meu tema ali, o que eu vou tratar nos próximos desenvolvimentos, tá? Aí no desenvolvimento aqui o que eu vou pontuar? Vou pontuar isso, isso e isso. E na conclusão, isso, isso e isso. Então, eu fixava muito bem meu projeto de texto a ponto de conseguir relembrar todos os meus repertórios coringas e toda a estrutura ali do meu projeto que eu vou consolidar ali no dia da prova, né? Então, isso foi muito importante para mim. Não sei se está torto. Bom, enfim, mas essa foi a parte mais importante para mim, assim, dessa semana, né? Continuar com os desafios, estudar muito bem a teoria, então revisar bastante os flashcards ali, assistir algumas aulas que eventualmente ficaram para trás, e o meu projeto de texto, meus repertórios coringas ali, que eram coisas bem importantes que eu sabia que eu precisava deixar muito bem esclarecido na minha mente no dia da prova, né? Mas assim, o que eu gostaria de falar agora no final é que, cara, a principal coisa nessa semana é você não espanar. Então, é você não ficar, ter uma crise de ansiedade, é você não ficar exausto, é você não ficar super ansioso, e se eu não passar, e se eu não conseguir, e se não sei o quê. Sabe, é você realmente colocar sua cabeça no lugar e saber que o que deu pra você fazer esse ano, você fez. Mesmo que você pense assim, eu poderia ter dado o meu melhor. Às vezes você poderia ter dado o seu melhor mesmo e você não conseguiu. Mas assim, não liga pra isso agora, foca só realmente no dia da prova ali, em dar seu melhor. Não fica criando expectativas sobre resultados. Se eu acertar 30 questões, quanto que eu vou receber? Se eu acertar 35, como é que vai ser a TRI? Não pense em nada disso, não fica pensando em tema de redação. Pensa só em realmente se desafiar ali a fazer questões rápido. Pensa em revisar bem a teoria e ter um bom projeto de texto e uma boa estratégia de prova também, acho que é muito válido. Então pensa apenas nessas coisas, sabe? E evite ao máximo, assim,
ficar ansioso, ficar com pensamentos intrusivos, de incapacidade, sabe, de medo. Não cultiva isso agora, sabe? Não é o momento. Na verdade, essa semana do Enem aqui agora é aquela semana que você tem que deixar sua mente o mais livre possível dos problemas, de questões familiares, de questões socioeconômicas, enfim. Eu sei que às vezes não é possível, né? Mas assim, tenta ao máximo evitar brigas, evitar estresse com pouca coisa. Realmente tenta em se preservar para o dia da prova, é isso que eu estou querendo dizer. Porque o dia do Enem em si, ainda mais esse primeiro dia, ele é muito desgastante, é muito ruim assim mesmo. Então você precisa estar muito bem preservado, precisa estar bem alimentado, precisa ter dormido direito, precisa, sabe, estar com a cabeça no lugar. É isso que eu quero dizer. Então acho que essa é a dica mais importante para essa semana de prova e eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês acharam que faltou alguma coisa ou que vocês querem considerar algum ponto que eu falei no vídeo, por favor, escreva um comentário, deixe seu curtir e compartilhe com aquelas pessoas que você acha que realmente vai ajudar, né? Como eu disse aí no primeiro momento do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, que tenha ajudado vocês. E é isso, pessoal. Boa sorte no Enem. E eu vou postar mais vídeos aí ao longo dessa semana para ajudar vocês, tá bom? Vou tentar fazer um vídeo sobre meus repertórios coringas, sobre estratégia de prova para o primeiro dia. São vídeos aí que estão para sair essa semana. Então, tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu!